Olá, dando continuidade ao curso, estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês sobre as avaliações ex ante no que diz respeito ao impacto orçamentário e financeiro. Na verdade, o que a gente vai abordar é necessariamente as estimativas de custos e de impactos orçamentários e financeiros das políticas propostas que são colocadas como propostas. Dessa forma, também é importante a gente verificar o cumprimento da legislação, tanto fiscal, e aí eu falo um pouco da lei de responsabilidade fiscal, como as orçamentárias, trazendo aí a ideia do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Nesse bojo falaremos também do atual novo regime fiscal, né, que a emenda constitucional trouxe, de 2016, a emenda constitucional 95, né? E a importância disso, para a gente fazer essa adequação, é justamente identificar o impacto financeiro da política e permitir, né, que o governo avalie e aloque seus recursos adequadamente. Esse conteúdo, o módulo, ele vai partir dessas legislações fiscais e orçamentárias. Falaremos na sequência, né, com outro instrutor, com os equilíbrios das finanças públicas, precisamente o artigo 9º da LRF. Em seguida, o planejamento de médio prazo das despesas, ou seja, o artigo 16 e 17. A renúncia da receita também será abordada, né, especificamente o artigo 14 da LRF e algumas considerações do TCU. Entraremos nos aspectos do orçamento, né? Então, assim, a compatibilidade com o PPA e com a LDO, e também com a previsão na Lei Orçamentária Anual, e, por fim, um checklist orçamentário e financeiro que deve constar na proposta na nova política pública. A estrutura legal que nós temos atualmente no Brasil, né, ela se depara com regras permanentes, né, e regras transitórias. No que diz respeito às regras permanentes, a gente destaca dois normativos importantes, né? Um é a LRF, que data de 2000, né? Já tem quase 20 anos de execução dessa lei, e ela serve tanto para o governo federal como estados e municípios, que aborda todo um conjunto dos aspectos orçamentários no que diz respeito à política pública. Então, ela atua de forma preponderante, né, na elaboração do PPA, de forma mais ainda colocada na LDO, na LOA e no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que são regras transitórias, ou seja, o PPA tem uma vigência de 4 anos, LDO e LOA e Decreto de Programação Orçamentária e Financeira são referentes a um ano só. No que diz respeito ao novo regime fiscal, a gente pode identificar alguns aspectos importantes. São 20 anos sem expansão real. No 10º ano, o presidente da época pode propor uma alteração no método de cálculo da correção, que é pela inflação, pelo IPCA, e são isentos algumas transferências. O apoio à educação também é isento isso, né, o que é mais relacionado ao Fundeb. O processo eleitoral está fora. Os investimentos das estatais, ou seja, estatais não dependentes, todo aporte de capital também está fora dessa regra, e os gastos imprevistos, ou seja, os créditos extraordinários. Né? Com relação à LRF, serão abordados esses 5 tópicos que estão aqui, né? Principalmente os 4 primeiros e o 5º no guia de ex ante numa segunda edição. Meta de resultado fiscal, importante, né, para você saber se aquela política pública nova ela está ou não trazendo um desequilíbrio ou está atendendo a proposta dentro da meta. A renúncia da receita, ou seja, a compensação com essa nova receita, esse gasto tributário está tendo compensação ou não, ou ele vai ter uma receita, uma despesa sempre que vai ser, na verdade, consumida para poder ter essa renúncia de receita. A geração da despesa é outro item importante, vai ser abordado no artigo 15 e 16. Despesas obrigatórias de caráter continuado, né, necessariamente aqui há de haver uma demonstração, né, do ordenador de despesa com relação à compensação dessa despesa, né, ou de um gasto de receita, e a inclusão de novos projetos, que necessariamente o artigo 45 da LRF comanda isso, né, no que diz respeito principalmente a funcionamento, ou seja, manter os órgãos e ter
adequada disponibilidade de orçamento para as obras que estão em andamento serem adequadamente suficientes para continuarem sendo a sua execução. Só a partir daí que eu posso fazer a inclusão de novos projetos. E por fim, trazer para vocês aqui uma ideia geral desses 4 instrumentos que a gente vai tratar em seguida, né, nos aspectos orçamentários, trazendo o PPA, né, o PPA que é uma lei plurianual estabelecida pela Constituição, onde traz diretrizes, objetivos e metas do governo de forma regionalizada. Ela tem um aspecto de médio prazo e de 4 anos. A LDO, que traz, além das metas e prioridades do governo, traz também a aplicação das agências oficiais de fomento e, mais importante para o nosso estudo aqui, são os cenários fiscais de 3 anos. Né? A própria LOA, que aí traz a programação orçamentária, ela é anual e tem uma ideia de transparência, é importante que tenha transparência na legislação orçamentária através da sua programação. E, por fim, os decretos de programação orçamentária financeira, que trazem limites globais para os órgãos setoriais, e esses limites eles têm uma reavaliação bimestral, também comandada pela LRF, necessária para saber se a receita que está sendo estimada e é realizada, ela comporta a meta de resultado primário fixada para aquele exercício.